A gente tem discutido muito aqui nesse perfil sobre a hierarquia em relação aos pais e os filhos dentro do sistema familiar. E aconteceu um episódio comigo aqui na internet que me trouxe uma reflexão e ensinamento muito interessante que eu gostaria de compartilhar com você. Isso aconteceu dentro de uma publicidade de um protetor labial da Charmed, acho que é isso o nome da marca, do qual eu fiz um comentário desses, o que é isso? Que eu não sabia o que era. E veio uma pessoa muito agressivamente discutir comigo, dizendo assim, como assim eu não sabia o que era Charmed, eu devia estar no mundo da lua, deviam ter cortado a minha internet, que a internet toda só falava sobre isso, que como assim eu não sabia o que era Charmed, e me atacando de forma muito agressiva nas redes sociais por conta de eu não saber o que era uma publicidade. E aí, dentro de tantos ataques, eu resolvi entrar dentro do perfil dessa pessoa que estava falando comigo daquela forma para entender quem era aquela pessoa. E quando eu entrei nesse perfil, eu tive um choque. Era uma criança, uma menina de 10 anos que estava falando comigo de igual para igual na internet, lacrando na internet, sem nenhum pudor. E aí eu percebi que para aquela garotinha de 10 anos, a internet é a extensão da sala de aula dela. Então ela estava falando comigo como ela falaria com uma amiga dela de 10 anos. E eu estava conversando com ela e pedindo um certo respeito e dizendo para ela que eu não sou obrigada a saber o que é uma publicidade, como se eu estivesse falando com uma pessoa da minha idade. Então, o que isso trouxe para mim de reflexão? Que na internet a gente está muito igual, no mesmo patamar. Pensa assim, ó, quando você está na internet, você está numa rede. E quando a gente está falando de rede, todo mundo está conectado numa mesma trama. Então, tá todo mundo meio que aqui. A gente não tem mais níveis hierárquicos como a gente tinha, por exemplo, num modelo de rede distribuída, onde você tinha ali um núcleo e as outras pessoas conversavam com esse núcleo. Ou como era num sistema monárquico, onde todo mundo estava conectado a um núcleo específico. Então, quando você vai para esse sistema onde está todo mundo em trama, você não tem relevo. Tá todo mundo aqui, ó, no mesmo lugar, certo? E quando você não tem relevo, você não tem relevância. Olha só que curioso. E quando você passa a não ter relevância, você passa a não ter hierarquia. Então, quando a gente fala de internet, a gente está com uma dificuldade de... Então, a gente está com uma certa dificuldade hoje em dia de entender hierarquia. Por quê? Porque quando a gente pensa em hierarquia, que é a segunda lei sistêmica, a gente está falando de cultura. E quando a gente está falando de cultura, tem a ver com uma certa vivência, entendeu? Tem a ver com vida, porque a fita métrica que mede todas as leis sistêmicas é a vida. Então, quando a gente está falando de hierarquia, quem está acima da gente é quem tem mais vida naquilo. Então, por exemplo, numa empresa, o funcionário mais antigo da empresa, seja ele em que cargo ele está, se ele tem mais cultura daquela empresa, ele está acima da gente ali, num sentido hierárquico correto, de cultura. Não estou falando de cargo, estou falando de cultura de empresa. Olha só que interessante. Então a gente tem que olhar para esse funcionário que tem cultura e perguntar certas coisas para ele, porque ele já vivenciou muito mais do que uma pessoa que acabou de entrar dentro dessa empresa. Por isso que dá tanto problema hoje em dia dessa troca de cadeiras dentro da empresa. Porque quem chega geralmente não sabe respeitar a hierarquia em relação à cultura. Acha que é só cargo e na verdade não é. Mas bem, voltando aqui para o assunto, o que acontece? Como a gente está aprendendo o que é internet juntos, internet é uma coisa relativamente nova, então todo mundo está aprendendo meio junto. E a gente não tem leis dentro da internet. A gente precisa criar leis para funcionar a internet. E para mim, na minha visão, uma das coisas que a gente precisa estipular em relação à internet é que crianças não deveriam ter rede social, porque elas não sabem ainda viver de forma a trocar com a sociedade e ter compaixão com o outro, entende?
trazendo a questão um pouco para um nível mais científico, a criança e o pré-adolescente, até ali os seus 14, 15 anos, eles estão desenvolvendo o seu senso de individuação. Por ele estar desenvolvendo esse senso de individuação, ele ainda não consegue sentir compaixão pelo outro, empatia pelo outro. Ele está muito voltado para si, voltado para o que ele pensa, para o que ele sente, para o que ele está descobrindo, e ele não consegue se conectar muito com as outras pessoas ainda e ter compaixão e empatia pelo outro. Se ele não consegue, ele ainda não consegue ter um debate onde ele consegue ter gentileza, tolerância, empatia, como eu falei. E aí ele começa a trabalhar de um jeito a ir pro embate e a lacrar na internet. Então eu acredito que uma das coisas que a gente tem que desenvolver como sociedade são as leis que vão reger o nosso sistema de internet, para que a gente consiga compreender essas questões sociais que a gente deve respeitar. E uma delas é tolerância, inclusão, respeito com os mais velhos, né? Então, eu acho que a gente deve criar urgentemente leis para a internet. E uma das coisas que eu acredito que deve acontecer é não deixar que crianças e adolescentes até os 14 anos tenham redes sociais. Porque nas redes sociais eles leem comentários e acabam querendo imitar aquilo que eles veem e leem. E aí o que acontece? Eles estão cada vez mais achando que a internet é uma grande sala de aula da qual todo mundo faz parte e tem a mesma idade. E isso tem influenciado muito a maneira como esses adolescentes estão vivendo a tua vida. Porque se eles estão num ambiente onde você não tem hierarquia, que tá todo mundo aqui, ó, no mesmo patamar, eles não conseguem entender hierarquia. Hierarquia é algo super importante para que você consiga sobreviver no mundo. Então, se você foge da hierarquia e não tem a postura necessária perante a vida e você sai do seu lugar, dentro do seu sistema familiar, você não vai conseguir ocupar o seu lugar no mundo. E isso, para mim, é muito preocupante e eu acredito que nós, como mais velhos, precisamos ficar de olho aí nessa juventude para tentar ensiná-los da melhor forma possível. Aqui é a Cris Matsuoka, eu sou consteladora sistêmica xamânica e espero te ver aqui mais em breve. Um beijo, tchau, tchau!